padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Uno-me de coração para coração a você, neste momento tão importante, quando vamos escutar a palavra santa de nosso Deus, clareando nossa compreensão à luz do Evangelho, para enfrentarmos desafios enormes como igreja. De modo especial, compartilho com você uma reflexão importante. Tem crescido o grande desafio da chamada cultura urbana, plural e complexa, a cidade grande, as grandes regiões metropolitanas, as grandes mudanças. Tudo isso exige de todos uma adequada compreensão e enfrentamento sem perder o que todos nós devemos ter, o ardor missionário. A consciência da missão deve fortalecer a nós como discípulos e discípulas na condição de instrumento do interior e no interior desta cultura, porque nós temos que transformá-la com os valores do Evangelho. Por isso, no lugar do medo e da indiferença, é importante considerar a cidade onde moramos como lugar privilegiado de nova evangelização, de anúncio do Evangelho, particularmente compreender a missão como compromisso de multiplicação dos espaços de solidariedade e de encontro. Ao celebrarmos hoje o dia de São Timóteo e São Tito, bispos, discípulos do apóstolo Paulo, olhando Paulo, sejamos encorajados a compreender a realidade na qual estamos e nela vamos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, particularmente com o nosso testemunho. Vamos agora nos fortalecer escutando a palavra santa de nosso Deus. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei dos que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Amado irmão, amada irmã, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2. Nós estamos também neste tempo, nesta lista de discípulos e discípulas escolhidos. E Ele nos envia a toda cidade e lugar aonde Ele próprio devia ir. Somos desafiados a compreender que somos participantes da missão de Jesus. A missão de Jesus se realiza no coração da realidade concreta da humanidade, onde vivemos, onde estamos lutando e sofrendo nas circunstâncias reais de nossa vida, de todos os tempos, lugares e de diferentes configurações. Portanto, o anúncio do Evangelho supõe, inclui e exige uma adequada consideração da realidade. O testemunho, é claro, é decisivo. Aqui está o grande desafio. Por isso o Senhor diz: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós.
Ao dizer assim, o Senhor descreve não tão simplesmente uma apresentação material do discípulo, mas para exatamente mostrar que a sua força vem do seu testemunho, do seu jeito de ser. São João Crisóstomo, numa das suas homilias, nos lembra, ao celebrarmos hoje São Timóteo e São Tito, a importância do testemunho ao falar algo do apóstolo Paulo, o mestre destes discípulos. Não devemos considerar apenas a grandeza e a excelência das virtudes no apóstolo Paulo, a prontidão de espírito e o propósito firme pelos quais mereceu a grande graça de ser apóstolo. Somos chamados a pensar que a sua natureza era igual à nossa, e assim também a nós, igual em tudo, as coisas que são muito difíceis parecerão fáceis e leves, se como Paulo e como ele ensinou aos seus discípulos, nos abrirmos à graça de Deus. Somos chamados a suportar valorosamente neste tempo em que vivemos as adversidades, as dificuldades, para ganharmos uma coroa incorruptível e imortal pela graça e pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembro aqui também São Basílio Magno, quando dizia: o Senhor enviou profetas que denunciou vícios, ensinou virtudes, deu a eles força e ímpeto para superar o mal, estimulou para promessas e assim os ajudou a anunciar. Todos fizeram isso, profetas e apóstolos, na força do testemunho, numa abertura bonita à graça de Deus. Compreender o Evangelho é o nosso enorme desafio e traduzi-lo em testemunho. Vamos pedir essa graça, a graça de sermos autênticas testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo, para ajudar o mundo, complexo nosso, com suas dificuldades, a abrir-se a este amor de Deus. Vamos orar especialmente por aqueles que estão nas grandes e desafiadoras frentes missionárias, para que assim nós possamos, com alegria e como igreja, anunciar o Evangelho da vida. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, agradecido por esta alegria bonita de estarmos juntos, compartilhando a Palavra Santa de Deus e nos fortalecendo, a exemplo de Maria, que acolhe a palavra, da ermida, da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira